e as suas canções, elas têm história sobre o povo barranqueiro. O que Isso. significa essa expressão? Barranqueiro é uma expressão usada em Minas, para quem, em Minas não, no norte de Minas, no Gerais, É, para quem mora e cresce aos barrancos do Velho Chico, né? Porque o que eu sempre falo, assim, o Rio São Francisco, ele, pelo fato dele banhar 5 estados, a gente tem ali 3 conotações, que é todas as pessoas que nascem à beira de rios, como aqui em São Paulo também existem, né? Porque a sim. gente tem o rio aí, tem os rios todos. O beiradeiro, que é o pessoal da Bahia, que nasce à beira do Rio São Francisco, e os barranqueiros, que somos nós, que nascemos nas barrancas do Velho Chico. Então, vem essa expressão de barranqueiro, vem muito por essa questão da gente estar nos barrancos do nosso velho, do Rio São Francisco. E teve também a novela Velho Chico. Queria saber se você Uhum. assistiu a novela, se você teve alguma participação de forma indireta ou direta, e foi uma boa produção, na sua opinião? Ó, eu participei indiretamente pelo norte de Minas, quando fizeram o lançamento da novela, e foi gravado também na minha cidade, nessa época eu estava em Pirapora, né? Então foi gravado no vapor, o vapor encantado é o vapor Benjamin Guimarães, que está lá tentando ser reformado para não morrer. E a gente fez um cerimonial para algumas pessoas, para a produção, principalmente, da novela, do Velho Chico. Então, sim, eu tive essa participação indireta. Lógico que sendo uma mulher, né, vindo de onde eu venho, talvez não fosse uma coisa aí para ser olhada naquele momento, e ainda mais super ativista como eu sou, né? E acho que a produção foi muito boa, teve histórias bem legais. Eu acho que o coronelismo foi uma coisa bem colocada, porque o coronelismo ainda é uma coisa muito forte nas Gerais, né? Naquela época a gente estava vivendo sob pressão de um coronel que ficou há quase 20 anos, e quando eu falo coronel, não necessariamente são fazendeiros ou coisas assim, mas essas pessoas que chegam, tiram a nossa cultura, faz essa separação, né, de classes de uma forma violentíssima e embranquece toda uma cidade que sempre foi preta. Então, sim, foi legal, apesar de muitas partes eu achei que foi bem romantizadas, né? Porque a realidade de um vazanteiro, de um pescador, de uma lavadeira, é bem diferente de só a Casa Grande, né? Como foi muito relatado ali, né? Diante do romance, de toda a história. Mas o que eu achei muito legal foi as encantarias mesmo, né? Porque o Rio, ele é muito cheio de encantarias, o Rio São Francisco. Ele tem muitas encantarias, então ele tem toda uma magia, né? Eu escrevi um livro agora, chama Chuva de Piabas, e eu conto muito sobre essa magia, né? Essa magia de que o Rio São Francisco envolve a gente. E se você não fosse cantora, que profissão você gostaria de seguir? Menino, nunca me fiz essa pergunta, porque como eu comecei a cantar com 15 para 16 anos, eu já tinha certeza que era isso que eu queria. Hoje em dia eu não sou só cantora, né? Eu sou atriz, estou fazendo teatro aqui na Escola de Arte Dramática aqui na USP, e sou poeta há muitos anos também, mas agora que eu realmente assumi essa minha identidade de escritora e tal, sou compositora, né? E brinco, passo um pouco pela performance, assim, mas eu realmente não me vejo fora da arte, não consigo. A gente acaba sendo tudo, né? A gente acaba sendo psicólogo, a gente acaba sendo médico, a gente acaba sendo, sei lá, eu acho que a gente que é artista, a nossa arte, ela chega para as pessoas, para cada pessoa de uma forma. Então, às vezes, eu viro para você e falo, talvez eu fosse tal coisa, mas não tem tal coisa, porque a arte, ela faz a gente ser tudo. A gente vira advogada, a gente vira mãe, a gente vira pai, a gente vira
empregado, a gente vira desempregado, a gente chega, porque é isso, né? Vai ouvir uma música, às vezes você tá mal, você ouve uma música, você fica bem. Ou seja, você fez uma terapia com a pessoa sem a pessoa saber. Sim. Então, não dá, eu não sei. Eu acho que eu não me vejo em outra profissão. Se é que eu posso chamar cantoria de profissão, mas assim, não me vejo mesmo. E Priscila Magela, meu muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Muita gratidão. Você, como falou, é do grupo Gatunas. Além de trabalhar com elas, cantar com elas, você tem algum trabalho solo? Sim, tenho. Recente, né? Super recente, ainda não tenho nada lançado meu, assim, sozinha. Mas já tem um tempo que... Enfim, tem algumas músicas minhas que eu acho que são... que podem ser exploradas por Gatunas também, que Gatunas é muito versátil, mas que eu tenho vontade, às vezes, de outros formatos. Então, agora, assim, eu decidi aprender o cavaquinho, tá ali na parede. E aí eu tenho enveredado mais por esse lado samba, assim, nesse lado bossa, e feito algumas músicas minhas nessa configuração também. Músicas que tocam com gatunas e músicas que eu também não toco. Faço releituras, inclusive, de gatunas, de músicas minhas. E aí estou começando esse projeto, já tocamos em alguns lugares e pretendo gravar em breve, assim que for possível. Músicas só minhas também. E por que o nome Gatunas? Então, Gatunas começou fazendo cover de Rita Lee, né? Era para ter sido um show específico, um especial, Rita Lee. E aí deu muito certo. Desde o primeiro show deu muito certo. Já saiu do primeiro show com alguns outros shows marcados. Então a gente teve que arrumar um nome para a banda. E aí a gente procurou nas músicas de Rita Lee algum nome, né? Até então a gente não pretendia ser uma banda autoral, uma banda que fosse ter músicas próprias. A gente achava que ia ser ali, um showzinho de Rita Lee e tal, normal. E aí achou na música Todas as Mulheres do Mundo. Tem uma parte que ela canta, né? Gatas, gatunas, quem Deus no cio? Gatunas, gatunas, será? Não, ficou gatunas, até hoje. Ah, entendi. Tá certo. E quantas músicas você já compôs e qual que são as principais inspirações para as letras? Em termos de número, eu não vou dizer, não vou saber dizer, assim, não tenho, até porque tem músicas inacabadas, tem parcerias, assim, eu teria que realmente parar para catalogar, assim, exatamente. Mas talvez mais de 50, eu acho, tenho certeza, assim, com certeza. Porque o processo criativo é... A gente só para pensar nisso mesmo quando a gente para gravar, né? Que vai escolher. Por exemplo, o Gatunas está prestes a lançar o disco, né? E aí o disco tem qual proposta? Proposta tal. Quais músicas de vocês, né? No caso, minhas ou de Morgana Moraes, que também é minha parceira de banda. Quais músicas que cabem melhor nessa proposta do disco? Aí, peraí, tem uma música tal, a gente vai vendo, né? Vai pensando. Mas eu não tenho essa organização toda, esse pragmatismo de parar e fazer assim bonitinho, não. Mas é uma questão minha mesmo. Eu sei que eu deveria fazer. Eu vou fazer um dia. Certo. E as principais inspirações, quais são? Principais... Isso é muito relativo, é muito relativo. Assim, tem muitas músicas com teor político, né? A questão do empoderamento feminino, a luta das mulheres, o combate às desigualdades sociais, eu acho que tem muito essa questão. Também tem minhas musiquinhas de amor, de romance, eu me inspiro muito nas histórias dos outros, não necessariamente histórias que eu vivi. Às vezes você pode me contar uma história sua e de alguma forma isso fica... Não é nem que eu vou fazer uma música para você, não, acontece. Espontaneamente, de repente, surge uma letra, uma melodia e começa a trabalhar em cima da ideia. Então, não sei, é muito no feeling mesmo, no sentimento, assim, como acontece. Ana Gonçalves, eu quero muito agradecer você. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu gostei muito de você. Você é maravilhosa, linda, talentosa, tem uma voz bonita também. Muito obrigada pelo convite. Precisando, estamos aí, só falar. E agradeço demais pelo espaço, por tudo. E que vida longa ao programa, a você, às ideias. E é isso. Só agradeço. Obrigado, muito obrigado. Evaldo, qual foi a primeira dupla que você ouviu? Olha, é difícil dizer para você, porque eu já fui criado assim no meio. Antigamente a gente ouvia muito rádio, né? De manhãzinha, meu pai já levantava, já ligava o rádio, né? Para ir despertando a família, né?
E então ali tocava todo tipo de música sertaneja, né? Então Carreiro, Liu e Léo, Zico e Zeca, Milionário Zé Rico, Cascatinha em Ana, e por aí vai, né? Então, assim, que eu me lembre de qual música, assim, o que eu me lembro, assim, mais, o contato mais próximo, assim, foi quando eu ouvi pela primeira vez, numa fita, né? Fita cassete, Tunico e Tinoco, né? Tinha fita, né? Com, acho que 10, 12 músicas. Então, foi a primeira vez que eu ouvi, assim, uma dupla só cantando, uma música atrás da outra, né? Um disco completo, né? Foi Tunico e Tinoco. Tá certo. E você, Jaqueline, além do seu pai, qual foi a primeira dupla que você lembra ter ouvido? Nossa, que eu tenho recordação assim de ouvir muito pequena era Peão Carreiro e Zé Paulo. Meu pai ouvia muito no rádio. Foi a primeira dupla que eu lembro assim mais raiz de ouvir, né? Tem outras também, né? Como meu pai disse, mas eu acho que Peão Carreiro, com certeza. Certo. Qual foi o momento mais marcante da carreira para o senhor primeiro? Olha, tem vários, assim, para a gente responder de imediato, assim. Teve muitos. Teve festivais que a gente já participou e conquistamos aí o primeiro lugar, onde tinha duplas aí consagradas, né? Duplas muito boas. Foi em Lucianópolis, foi um deles, já quase na divisa do Paraná. Também na cidade de... Como foi a cidade de Cunha? Em cidade de Cunha. Nós ganhamos em primeiro lugar uma música inédita, né? Até nós já tem ela gravada, Instrumento Divino. E antes dessa, nós ganhar em primeiro lugar, a gente ficou em terceiro lugar, nesse mesmo lugar, com uma música nossa mesmo, que chama Fivela de Alpaca. Estamos em terceiro lugar. Então, foi um dos momentos mais marcantes para a gente. Assim, né? E para você, Jaqueline? Olha, para mim é difícil falar, né? Mas eu acho que um momento muito marcante foi quando eu tive a oportunidade de tocar na viola do Tião Carreiro, a viola que pertenceu ao Tião Carreiro, a viola modelo Segovia, né? E quando eu conheci e tive a oportunidade de tocar nessa viola, foi através do Marcos Bencardini, que é um grande violeiro, se tornou um grande amigo meu. E nesse dia eu toquei num teatro, tinha bastante gente, foi no ano de 2019. O teatro estava lotado, assim, eu tive a oportunidade de tocar na viola do Tião e, para mim, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Por que nós tivemos tantas perdas no universo sertanejo em acidentes, na opinião de vocês? Vocês acham que tem alguma coisa a ver assim com sobrenatural? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Primeiro você, Valdo. Olha, eu acho que é devido aí a talvez até excesso de trabalho, né, para esse pessoal que às vezes dá preferência mais pelo dinheiro do que pelo bem-estar, né? E então é muita correria. Por exemplo, o cara está cantando aqui em Monte Sião, por exemplo, amanhã ele tem que estar lá quase que do outro lado do nosso país, né? Então é muita correria, às vezes noites mal dormidas, né? Isso tudo acho que leva a acontecer acidentes assim. É claro que tem acidentes aí que são inexplicáveis, né? A gente não vai achar fundamento. Mas eu acho que uma das motivos que leva mais a acontecer isso aí, eu acho que é isso, né? Porque tem artista aí que tem 30 shows no mês, então é muito corrido, né? Muito trabalhoso, difícil, né? É um show por dia, né, praticamente. Pois é, né? E você, o que pensa, Jaqueline? Olha, eu acho que é difícil explicar, eu acho que é uma fatalidade. Do mesmo jeito que acontece um acidente com uma pessoa comum, também pode acontecer com um artista. É que às vezes coincide de ser muito perto um do outro, né? Mas é uma fatalidade.
verdade, a gente é ser humano, a gente é vulnerável aos acontecimentos do dia a dia. Você nunca sabe quando pode acontecer, né? De repente a gente está aqui amanhã, né? A gente não sabe. Então, eu acho que são coincidências da vida, né? E lógico que a gente sofreu grandes perdas, como a Marília Mendonça, que era uma cantora, né, de voz muito marcante, estava assim no auge da sua carreira, e a gente sente muito pelo que acontece, né? Mas eu acho que não iria culpar, né, coisas sobrenaturais, ou é apenas uma fatalidade, uma condição da vida humana, né? Tá certo, então. Eu quero aqui agradecer você, Valdo Carvalho, Jaqueline, por ter aceitado o meu convite para estar aqui no Sabablog no canal Solano. Há quanto tempo você se dedica em estudar a extrema-direita e o porquê surgiu esse interesse? Então, Solano, eu comecei a estudar sobre isso no final de 2018. Então, agora a gente vai fazer já 4 anos, né? Agora, no final desse ano, eu já, outubro, novembro, mais ou menos, eu comecei a estudar. Me aprofundei mais em 2019, 2020, que foi principalmente durante o período da pandemia, quando eu tive mais tempo, 2019 e 20. E lancei o meu livro ano passado, né? No início, em 2021, o meu livro Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, Alt-Right e o Populismo Iliberal no Brasil. E eu decidi estudar porque eu sempre estive dentro da bolha da direita, dessa nova direita aqui no Brasil, né, que é um fenômeno essencialmente online. Ele começou lá atrás, ainda no começo dos anos 2000, no Orkut. Depois ele migrou para o Twitter, depois para o Facebook, e nessa época eu vim acompanhando todo o processo, né, de formação dessas pessoas, esses influenciadores todos, conforme eles foram surgindo, né, quando o Olavo de Carvalho entra para ser um grande, qual seria a palavra primeira? Um grande formador de opinião primeiro, né, para esse pessoal que estava dentro dessa bolha da direita. E depois eu vi o surgimento do bolsonarismo também. Antes disso, eu vi o processo pelo impeachment, né, a desilusão com o PT, o antipetismo, tudo isso eu participei. E aí eu vi o crescimento do bolsonarismo, né, o surgimento primeiro, que surgiu direto dos olavistas, né, do pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, e daquela gama de influenciadores que formavam opinião dentro dessa bolha. Então, eu vi o surgimento do bolsonarismo, eu vi a radicalização acontecer pouco a pouco, dentro desse ambiente. E em 2018 tudo ficou muito mais forte, né? A radicalização ficou realmente muito forte nas eleições de 2018, e me convidaram, me colocaram num grupo de WhatsApp chamado Internet Livre, que era um grupo que foi criado pelo Luciano Ayan, mas quem me colocou não foi ele, foi uma moça chamada, hoje ela é bolsonarista fanática, Valéria Scher, o nome dela, foi ela que me colocou nesse grupo de influenciadores. E lá eu tive contato com todos esses influencers digitais da nova direita brasileira. A maioria deles, pelo menos, estava lá, alguns deles se radicalizaram totalmente, foram para o bolsonarismo. Vamos avançar um pouco na história e relembrar o regime militar que nós vivemos. Essa época, de 64 a 85, é igual ao fenômeno que estamos vendo desde 2018? Não, é diferente. Apesar... Olha, são contextos históricos diferentes, inclusive, né? Apesar de nós vermos a simbiose entre as Forças Armadas, né, que deveriam ser instituições de Estado e, no entanto, se miscuíram ao governo, né, situações de governo, se fez essa confusão tremenda, completamente catastrófica, mas são diferentes, não são a mesma coisa, não. Eu quero que você me fale sobre 2 líderes conservadores que o mundo teve, se eles foram positivos ou negativos. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Ah, tá. Eu pensei que você fosse falar até que eu achei um muito positivo, que foi o Adenauer, né, da Alemanha, mas tudo bem. Que para mim foi um dos mais positivos, que foi o que conseguiu reconstruir
não exatamente reconstruir, mas assim, ele conseguiu fazer um cordão sanitário com os nazistas, né? Tirar os neonazistas e o extremismo de direita do partido conservador alemão e criou a CDU, né? Que é o partido da Merkel hoje. Então, para mim, ele foi um dos principais conservadores da história, assim como líder político. A Margaret Thatcher, eu gosto dela, apesar de eu ter, eu acho ela fantástica, na verdade, apesar de eu ter também poréns, claro, né? Algumas decisões não concordo, né? Mas eu acho fantástica a visão dela. E o Reagan também eu achei um bom governante, apesar de ele ter ali, nas questões raciais, principalmente, ele ter todo o ranço ainda dos racistas, né? Do Sul. Então, dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, ligado às questões raciais, ele foi péssimo. Em outros pontos, eu acho que ele foi excelente, né? Principalmente política externa e algumas políticas econômicas. Agora, eu não sou muito de idolatrar ninguém, não, sabe? Ah, não, não. Eu sou bem assim, iconoclasta. E como que é o nome, novamente, do líder que você falou que você acha que é Adenauer. Adenauer. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Ele você considera Isso. o melhor líder pela pergunta que Conservador, sim, sem dúvida. Já... Até porque, não, conservador, líder mesmo, assim, que eu considero sensacional e que eu tenho pouquíssimos poréns, é a Angela Merkel. Tá? A ex-primeira da Alemanha. Para mim, ela é fantástica. Sim. Fez um trabalho fantástico. Então, se fosse assim, exemplo e tal, meu sonho. Aqui no Brasil, uma Merkel. Tá certo. Seria ela, sem dúvida. Então, essa é a sua resposta? Isso. Então, seria, sem dúvida nenhuma. Sou totalmente Team Merkel. Tá certo, então. Olha, Michele, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. De nada, Solano. Um beijo. Obrigado.